Fala galera, beleza? Então olha só, dentro dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, nós agora vamos de fato entrar. Agora nós vamos rebentar tudo isso aí, tá? O que você precisa lembrar para a gente já começar a estudar sobre o assunto? Quando a gente fala em República Federativa do Brasil, nós já temos aí alguns conceitos importantes. Você quer ver? Joga na tela. Princípio federativo, já está aqui, ó. Olha o artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios. Indissolúvel significa que não existe processo de secessão. Eles não podem se separar do Brasil, tá? E do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Presta atenção. Quando a gente fala aqui, ó, a República Federativa do Brasil, ele quer dizer o quê? Que já mostra para nós, cadê minhas canetas? Aqui, ó. Ele já mostra para nós a forma de Estado adotada no Brasil. Beleza? Ele já apresenta para nós a República Federativa do Brasil, já mostra para nós sobre a nossa forma de Estado. Quais são as formas de Estado? Já anota isso, que isso aqui despenca em prova, tá? Quais são as formas de Estados que nós temos que a gente mais conhece aí? São duas. Ó, forma de Estado. A primeira delas é a federação, que é a que o Brasil adota, e a segunda é o Estado unitário, tá? A segunda é o Estado unitário. Beleza. Mas o que é, em si, a forma de Estado? Nada mais é do que a maneira na qual o Estado organiza o seu povo, o seu território e a sua estrutura de poder. Beleza? Então anota isso. O que é a forma de Estado? É a maneira pela qual, anota aí, ó. Maneira que o Estado adota na sua estrutura de poder, juntamente organizando, ó, organizando seu povo, seu território e sua soberania, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar bonito. Ó, e sua soberania. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia aqui, tá? Dentro da forma de Estado, que a gente vai destrinchar, principalmente isso aqui, ó. Você precisa anotar por quê? Porque é a forma adotada no Brasil, tá? A gente vai ver que nós temos os entes federativos. A federação, ela vai fazer... Qual é a característica? É a descentralização. Então, o que é a ideia? Eu tenho a União, e a União tem os estados, eu tenho os municípios, tem o Distrito Federal. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Eles são autônomos. Um não depende do outro. Por quê? Porque é uma federação. Entende? Consegue entender isso aqui? Por exemplo, o município que você mora tem um prefeito. Esse prefeito, ele não é subordinado ao governador. Não. Tanto é que o prefeito pode ser do PT e o governador pode ser do PL. Tanto faz. Eles vão se matar os dois igual, mas na verdade não se mata nada. É um cupicha do outro, é só para dizer que tem oposição, não tem oposição por nenhuma, tá? Mas a ideia é essa, só para você entender isso, que eles são independentes, tá? Eles existem ali
na sua autonomia, todos eles são autônomos. Já no Estado unitário é um pouco diferente. O Estado unitário tem um centro de organização que distribui. Vamos chegar lá. Vamos falar da federação agora. Aqui, ó. Eu vou conversar com você sobre a federação. O que é a federação? Presta atenção. Quando que surgiu a federação? O surgimento da federação surgiu nos Estados Unidos da América, mais ou menos em 1787. 1787. Da UPIV, essas datas são importantes? Cara, é legal você saber porque você pode ter que discorrer isso numa prova discursiva aí, tá? Qual que é a característica da federação? Coloca aí assim, ó. Características da federação. Isso é importante, tá? Primeira coisa, descentralização política. Deixa eu colocar em preto, daí eu destrincho em azul. Ó. Descentralização política. O que é a descentralização política? O que significa isso? O que eu acabei de te explicar, tá? Os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles não são subordinados um ao outro. Os entes federativos, anota assim, ó. Entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, eles são autônomos. O que significa autônomos? Um não é subordinado ao outro, tem que decorar isso. Essa é uma das características da federação, tá? Essa é uma das características da federação. A federação, continuando aqui, ó. Outra característica da federação importante, além da autonomia dos entes federativos, é que dentro da federação pode ocorrer a intervenção. O que é intervenção? É sempre assim, ó. A União intervém no Estado, que pode intervir também no Distrito Federal. Como aconteceu recente, tá? Aconteceu da União intervir no Estado, lá no Rio de Janeiro, a segurança pública, quando o ex-presidente Michel Temer interviu na segurança pública. E agora também, recentemente, o presidente Lula interviu na segurança pública do Distrito Federal. Então, totalmente atualizado. E o Estado, ele pode intervir no município, porque o DF não tem município, a União não pode intervir no município. Quando que o Estado intervém no município? Quando, por exemplo, o município deixa de pagar as contas que deve para o Estado lá. Aí o Estado pode sim intervir no município. Outra característica da nossa federação, para ser um Estado federado, é que eu tenho que ter um guardião da Constituição. Quem é esse guardião da Constituição? No nosso caso, você anota, é o STF. Eu já te falei isso. O guardião isso aqui é uma outra característica da federação. Por quê? Porque se os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, entrarem em desacordo entre eles, quem vai resolver o BO? O STF. Por isso que ele é o guardião, porque ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar para que ocorra a harmonia entre os nossos queridos entes federativos, tá? Dentro da autonomia, eu tenho que te chamar a atenção de alguma coisa. Ó, eu quero te chamar a atenção para alguns assuntos importantes.
O que é a autonomia dos entes federativos? O que significa falar assim que a União, os estados, o Distrito Federal e o município são autônomos? Significa dizer, primeira coisa, cada um deles tem o seu autogoverno. O que significa autogoverno? Significa que todos eles, cuidado agora, a União e os estados, assim como o Distrito Federal, eles vão ter o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O município, ele só tem o poder executivo e o poder legislativo. Isso é autogoverno. Eles se autogovernam. A União não vai governar o Estado. Cada um vai ter o seu governo. Cada um vai ter o seu ente federativo. Cada ente federativo vai ter o seu poder. Poder executivo, que é exercido pelo governador. Poder legislativo, que é exercido pela Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa no DF. E o poder judiciário pelo Tribunal de Justiça. O município ele só tem o poder executivo, que é exercido por quem? Pelo prefeito. E o poder legislativo, pela Câmara de Vereadores. Conseguiu perceber? Tranquilo aqui também, né? Eles também vão ter um outro negocinho chamado auto-organização. Isso tudo também é uma característica dos nossos entes federativos. O que é auto-organização? Cada um deles, olha só, auto-organização. A União, ela é organizada pela Constituição Federal de 88. Então, as atribuições da Constituição estão lá da União, estão na Constituição. Os estados, eles são organizados pelas suas constituições estaduais. O Distrito Federal e o município, eles são organizados por lei orgânica. Entendeu o que é auto-organização? Só que é o seguinte, daqui a pouco a gente vai estudar o princípio da simetria. O que é o princípio da simetria? A Constituição Estadual e a lei orgânica, elas devem, lembra do princípio da supremacia da Constituição, que a Constituição está sempre no topo? Elas devem respeito à Constituição Federal. Se não estiver de acordo com a Constituição Federal, o que vai acontecer aqui? Declarado inconstitucional. Bem simples aí, tá? Outra característica dos nossos entes federativos aí, dessa autonomia, eles têm um negocinho chamado autolegislação. Ó, autolegislação. O que é autolegislação? Cada um deles pode criar as suas leis. Lembra que pelo princípio da simetria, eles não podem desrespeitar nunca a Constituição Federal de 88. Conseguiu entender isso aqui? É fácil, né? É bem fácil aí. Aí, dentro do princípio federativo ainda, a gente vai falar de um princípio que a gente chama de princípio da predominância de interesses. Olha que interessante isso aqui. Princípio da predominância de interesses. A Constituição Federal, ela traz, a partir do artigo 20, ela traz a divisão de assuntos que cada ente federativo pode tratar. Porque ela olha, a Constituição, ela olha e fala o seguinte, olha, alguns assuntos é melhor que a União trate. Por exemplo, transporte e trânsito. Quem que regulamenta o Código de Trânsito Brasileiro? É a União, através do seu poder legislativo. Tá? O poder legislativo da União ele é bicameral, Câmara e Senado. Tá?
E os estados, eles podem legislar, por exemplo, concorrentemente com a Constituição, sobre direito penitenciário, por exemplo. Então, a Constituição ela legisla de forma geral, o Estado legisla de forma regional e os municípios legislam de interesse local. E o EDF é híbrido. Então, isso é uma característica. Por quê? Olha só, quando a gente fala em união, aí coloca união, estados, não coloca o DF agora, municípios e Distrito Federal. Funciona assim, olha que interessante. A União, quando ela legisla de uma maneira geral, que é para todos. Os estados, eles legislam de forma regional. Os municípios, eles legislam de forma locais. Não sei aqui. Locais. E o DF é híbrido. Como assim da Alpiva é híbrido? Porque o DF, ele tem ao mesmo tempo características de estado e ao mesmo tempo características de município. Então, se a legislação for permitida pela Constituição legislar como município, o DF pode legislar. Pode legislar também como o estado? Pode. Mas se tiver como união, não, aí não pode, porque é o que a Constituição permite nessa nossa divisão de predominância de interesses, tá? Lembrando de uma coisa, ó, quando a gente fala em DF, você precisa lembrar, qual que é a capital federal? Qual que é a capital federal? Brasília. Ó, cuidado. Capital federal, Brasília. Beleza? Cuidado aqui, não vai confundir. O que é o DF? O DF, você vai escrever isso. O Distrito Federal, ele é um ente federativo autônomo. Só isso. Ah, o que é o Distrito Federal? Ente federativo autônomo. Não, mas ente federativo autônomo. Acabou a conversa, tá? Lembra disso aí também para a sua prova. Olha aqui, artigo 18. Presta atenção. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende, olha lá, a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Conseguiu perceber aí como que funciona? É bem tranquilo também, tá? Então, como eu falei para vocês, outra característica, volta para mim, Carlito, já tá comigo? Ó, outra característica da nossa querida Constituição é a possibilidade de intervenção. O que é intervir? Como eu te falei, a União intervém no Estado e no Distrito Federal, o Estado intervém no município. Ah, pode a União intervir no município? Não. Pode o Estado intervir na União? Também não pode, senão a gente vai estar usando aí como é que é, o helicóptero para cortar grama, né? Aí não dá. Show de bola? Então tá, calma que tem mais. Vem cá. Outra coisa importante é que eu preciso passar para vocês o seguinte. As bancas, elas gostam de saber a característica da Federação Brasileira. Então, você vai anotar o seguinte, ó. Características da Federação Brasileira. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira característica da nossa Federação Brasileira. Ela é uma federação de característica, olha aqui, centrífuga. Ô louco da Alpiva, o que é centrífuga? Bem simples. Imagina uma centrífuga de roupa. Imaginou? Como que uma centrífuga de roupa faz? Quando ela começa a girar, ela joga as roupas para fora, não joga? Imagina uma centrífuga de roupa, você está olhando sua máquina por cima, ela começou a girar, essas roupas vão para fora.
Significa o quê? Que ocorreu uma descentralização de poder. Olha como é fácil. Antes, quando nós éramos uma monarquia, o poder ficava concentrado na mão do monarca. Confere? Esse aqui é o poder. Quando a gente virou uma federação, ocorreu o quê? O poder fez isso aqui, ó. Ele começou a sair. Então, ele saiu do poder do monarca e foi para os estados e para os municípios. Então, a União, ela tem um poder? Tem, mas fez isso aqui, ó. Ela veio para fora. Por isso que é centrífuga, porque ocorreu uma descentralização, tá? Eu saí do centro do Estado unitário para fora. O que é diferente de uma federação centrípeta. Qual que é essa característica? Centrípeta? Centrípeta. Fudeu. Mas tá bom, vem cá. Ó. Significa o seguinte. Eu tinha os entes e eles se juntaram no centro para formar o centro. É o contrário. Essa característica aqui, por exemplo, é dos Estados Unidos da América, onde eu tinha 13 colônias espalhadas que elas se juntaram e falaram assim, viu, vamos dar poder? Vamos. Então, o poder no Brasil, ele saiu do centro para fora, nos Estados Unidos, centrípeta, de fora para dentro. Por isso que não tem como a gente querer fazer o quê? Ah, vamos comparar a Constituição americana com a Constituição brasileira. São situações diferentes. A Constituição americana ela foi formada pelos estados lá, pelos 13 colônias, que eles se juntaram e deram poder para a União. Percebe? Por isso que nos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação. Aqui nós temos uma Constituição que deve ser respeitada no topo. Nos Estados Unidos existe a Constituição, os estados só não podem contrariar ela. O restante, cada estado legisla da sua maneira. Por exemplo, por que que em alguns estados é liberado o porte de arma e outros não? Por que que em alguns estados é liberado o consumo de drogas e outros não? Por quê? Porque essa característica da Federação Americana ela é um pouco diferente do Brasil. Porque o Brasil, quem legisla, por exemplo, sobre o controle de armas? A União, os estados não têm essa atribuição. Conseguiu perceber a diferença? Outra coisa, outra característica do Brasil aqui. O que ocorreu aqui foi a desagregação. O que é a desagregação? Isso aqui, ó. Os estados, né? O estado unitário, ele se desagregou. Eu tinha um estado unitário, ele fez o quê? Ele se abriu. Ele fez isso aqui, ó. Tinha um estado, ele se abriu. Então, saiu todo o poder da mão do governante, na mão do monarca, e fez isso aqui, ó. Vamos abrir, vamos espalhar os poderes. Não que a União não tenha poder, a União tem poder, tanto é que quem mais arrecada sempre é a União, né? Outra característica importante é que o Brasil, essa federação do brasileiro aqui, ela é, ó, cláusula, pétrea. O que são cláusulas pétreas? Dentro da nossa Constituição, a nossa Constituição, como eu falei para vocês, é uma Constituição rígida. Ela pode ser modificada, inclusive para a atualização da sociedade, né, dos produtos da sociedade. Mas, presta atenção, algumas coisas não podem ser tocadas na Constituição. E se você olhar o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, ele diz a forma federativa. Ou seja, o Brasil, anota assim, ó, o Brasil não pode deixar de ser uma federação, tá? O Brasil não pode deixar de ser uma federação. Anota isso que é importante. Outra característica é que, isso aqui você tem que anotar, que isso aqui é bem interessante também. Você já ouviu falar
do Sul é meu país, é um movimento que tinha aqui no sul do Brasil, que eles falavam assim, ó, o Sul é meu país. O que eles queriam fazer? Imagina o mapa do Brasil, meu Deus, agora eu vou desenhar o mapa do Brasil aqui, ó, meu pai amado. Mas enfim, você vai desenhar o mapa do Brasil aqui, ó, imagina que é o Brasil, tá parecendo a Austrália, mas enfim, é o Brasil, não sei desenhar. Eles queriam fazer o quê? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, iam se desmembrar e formar um novo estado. Pode isso? O cara que fala isso, ele nunca estudou direito constitucional, por isso que deveria ser ensinado nos bancos escolares, para a pessoa não ficar passando vergonha, a pessoa não ficar falando bobagem lá do que ela não sabe. Por quê? Porque uma das características da nossa Federação Brasileira é que é proibido, olha aqui, proibido a secessão. O que vem a ser a secessão? Não pode, olha só, não pode os entes federativos desmembrar-se da República Federativa do Brasil. Cuidado, eu estou falando em desmembrar. O que seria desmembrar? Isso que eu acabei de mostrar para você aqui. O Estado, a partir de agora, de Minas Gerais, quer se tornar um país. Não pode. Mas o Estado de Minas Gerais pode ser dividido ao meio para a criação de 2 novos estados? Pode, tá? Lá no artigo 19 a gente estuda sobre isso. Tranquilo? Show de bola aí? Então, é bem tranquilo isso aí também, tá? Como eu falei para você, outra característica, outra forma de Estado, lembra que eu falei que existem 2 formas de Estado, a federação e o Estado unitário. Agora eu vou falar para você, o Estado unitário ele é diferente de tudo isso aqui, ele é totalmente contrário. Quer ver? Ó, o Estado unitário, vai lá no seu caderno, que você vai ver que eu fiz o esquema, federação, né, forma de Estado, federação, forma de Estado unitário. Então, a gente vai falar da forma de Estado unitário. O que o Estado unitário faz? O poder, ele fica concentrado na mão de uma só pessoa. Somente uma só pessoa tem o poder político nas mãos. Veja, eu não estou falando de totalitarismo, não. Eu estou falando do poder político, centralizado na mão de uma só pessoa, um grupo de pessoas que talvez tenha ou não tenha a participação popular, tá? Então, por exemplo, ó, característica do Estado unitário, anota. Características dos Estados unitários, coloca aí no seu caderno. Primeiro, centralização política. Ó, centralização política. O que significa centralização política? Significa que todo o poder ele emana de um núcleo central. Então eu tenho um núcleo central de poder que vai abrir para fora. Ele toma as decisões aqui e espalha. Os entes não têm autonomia, tá? Ocorre a concentração de poder. Ó, concentração de poder. O que é a concentração de poder? Significa o seguinte, significa o quê? Que a concentração, ela vai ficar na mão de certas pessoas e eles vão pôr os limites às outras. Quer ver onde existe isso? Exemplo. Na França. A França é um Estado unitário. A França é um Estado unitário. Por quê? Porque lá na França eu tenho um ente central que toma as decisões, tanto é que aqui no Brasil, só quem pode dar a palavra final sobre alguma decisão é o judiciário. O judiciário que sempre toma a palavra final e fala, transtou em julgado, cumpra seu direito, acabou. Na França, tanto o judiciário quanto o administrativo, porque eles têm uma centralização, podem dar a resposta final para uma demanda da população lá, do povo. Sacou? Então, lembra disso aí para a sua prova. O que mais eu preciso lembrar da prova? Disso aqui, ó. Isso aqui você precisa lembrar, tá? Decora aí que isso aqui é bem importante para a sua prova aí. Show de bola? Então, mais um bloco para aula. Passa a régua, risca a conta. Tamo junto. Forte abraço, fique com Deus e até mais.